que nós vamos conversar agora com a nossa querida Manuela, que é fonoaudióloga, e ela tem várias dicas e informações, principalmente para você que está aí acompanhando o nosso programa e que tem problemas aí, na verdade, com gagueira. E aí a gente resolveu falar sobre esse assunto porque a gente tem percebido quantas pessoas passam por uma certa timidez, uma certa vergonha, quando começam a conversar. E a gente sabe que existem pessoas que elas, na verdade, só precisam do primeiro passo. E às vezes esse passo é tão difícil de chegar até a pessoa, né? E a pessoa às vezes fica tímida. A gente já falou sobre esse assunto aqui, relacionado a outros profissionais. Mas hoje a gente resolveu trazer a Manuela para conversar com a gente, ela que é fonoaudióloga, e ela vai nos explicar principalmente quais são as causas, as principais causas da gagueira. Então, se você está aí acompanhando o nosso programa, você já pode entrar em contato agora, tá? Com o nosso WhatsApp, que está aí na sua telinha, para você mandar perguntas e a Lorena vai repassar para a gente, se caso você quiser participar. Por sinal, hoje feriado, muita gente em casa assistindo o nosso programa. Muito obrigada pela audiência. Daqui a pouco a gente vai estar falando com você através do WhatsApp, tá bom? Então a gente conversa com ela agora, que já está aqui toda linda, né? E pra gente é sempre um prazer tê-la no nosso programa, mas principalmente nesse dia de hoje pra gente falar sobre um assunto que tem mexido com muitas pessoas. Mas é muita gente, eu conheço várias pessoas e assim, alguns temas que a gente traz para o nosso programa é dedicado a você que assiste o Bom Dia e que de uma certa forma entra em contato com a gente, tem essa liberdade, essa intimidade. Vanusa, você disse que a gente poderia dar uma dica de pauta, essa pauta me interessa muito, esse assunto me interessa muito. Na minha casa tem várias pessoas que têm gagueira e eu queria muito falar sobre esse assunto, queria muito uma especialista, porque todo mundo diz, olha, procura uma psicóloga. E aí a gente volta e conversa mais relacionado. Eu acho que a psicóloga ela vai ajudar sim os familiares, de uma certa forma, ajudar essa pessoa a ter coragem de procurar um especialista e entender que ela pode talvez resolver essa questão que eu acredito que seja também de saúde, né? Então a gente vai falar com ela, ela vai nos dar aqui todas as informações sobre as causas, as principais causas. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Vanusa? Como é bom te receber aqui no nosso programa. É um prazer sempre vir aqui. Espero sempre esse convite. Sempre, porque os melhores especialistas estão aqui para bater esse papo. Eu costumo dizer para os nossos convidados e convidadas, profissionais da saúde, enfim, todos os profissionais, que aqui não é uma entrevista, aqui é um bate-papo, onde o que eu não sei, o que você não sabe em casa, nós vamos saber através de vocês, que são grandes profissionais. E eu sou muito grata, inclusive, eu costumo dizer que todos os profissionais que vêm para o nosso programa, eles saem daqui deixando uma colaboração gigantesca de informação, que às vezes eu não sei, e que por mais que a gente pesquise, sempre tem uma dúvida, né? A gente sempre tem dúvidas sobre os assuntos que são abordados. E aí, falar de gagueira. Vamos falar desse lado da saúde, mas lembrar que quem está em casa pode ajudar essa pessoa também a ir até a procura dessa saúde, né? Sim. Vamos começar aqui então falando sobre as causas que você chamou a atenção, né? Então, hoje se fala de causas hereditárias, bem como de causas biopsicossociais, ou também chamadas de neurobiológicas ou mesmo motoras. Então, o sujeito que gagueja, né? A pessoa que gagueja precisa do acompanhamento fonoaudiológico. O acompanhamento fonoaudiológico vai incidir exatamente dos diversos aspectos da pessoa que gagueja, como interrupções, pausas, hesitações, bloqueios respiratórios, prolongamento de algumas sílabas, de alguns sons, né? E para que a sociedade veja a importância desse acompanhamento fonoaudiológico precocemente, eu venho aqui falar sobre isso hoje. Pronto, então a doutora, gente, tocou num assunto muito importante. Primeiro, a saúde, nesse aspecto da gagueira. Quando você já começa a perceber, seja na infância, né? Não espera a adolescência nem a fase adulta chegar, mas que você possa resolver essa situação que pode trazer danos até na vida social dessa pessoa, psicológico, que primeiro você procure um especialista para saber que causa é essa. Você vai analisar os familiares passados, minha mãe tinha gagueira, meu pai tinha gagueira, meu primo, enfim, os familiares mais próximos. Daí então você vai entender
que a presença desse profissional na sua vida se faz necessário antes mesmo de você levar para esse lado psicológico, né? E as pessoas fazem o contrário. Exatamente, Vanusa. Assim que você observar em casa que tem os primeiros sinais, os primeiros sintomas de gagueira, procure um profissional da área de fonoaudiologia, um profissional capacitado para atender fluência, para atender gagueira, porque a gente vai conseguir fazer intervenção precoce. Então, quanto mais cedo você procurar o profissional, mais cedo esse quadro será revertido e isso vai contribuir na interação com as outras pessoas na comunidade, né? Então, o que a gente vê muito hoje é um quadro de pessoas que ridicularizam aquele que gagueja, né? Então, hoje o trabalho que nós fazemos, inclusive dia 22 de outubro, foi o Dia Internacional de Atenção e de Conscientização sobre a Gagueira. O grande objetivo é esse, a gente disseminar o que é e desmistificar a gagueira e ver isso como um distúrbio aí da comunicação que precisa de tratamento precoce. E quanto mais precoce, menos essa criança, esse sujeito adolescente, adulto vai sofrer em sociedade. Pronto, eu acho que tudo é uma etapa e a gente tem que analisar direitinho qual é o primeiro sentido de se buscar um profissional. E eu vejo muitas pessoas, por isso que eu acho muito interessante quando a gente traz profissionais aqui, eu sinto a necessidade de que não basta só a gente conversar, mas a gente tem que buscar o entendimento e lá no fiozinho onde o problema está e como resolver ele. Acho que quando a gente traz as terapias alternativas, quando a gente traz os psicólogos e que a gente percebe que a história não se inicia ali, mas que ela tem um outro foco, que ela tem um outro porquê, é que eu acho muito interessante essas conversas da gente aqui no Bom Dia. Não é simplesmente trazer o tema e falar do tema, mas é procurar entender esse assunto e ajudar quem está em casa. Por isso que você está aqui hoje. Eu acho que quantos pais e quantas mães hoje não tiveram essa oportunidade lá atrás e que hoje um filho pode ter através da sua informação. Como é importante? Bom, eu tenho gagueira, me casei, meu filho nasceu, nas conversas, com o passar do tempo, tem idade para a gente perceber essa gagueira no filho? Sim, olha, a gente observa já nos primeiros anos de vida, né? Então, a partir dos 3, 4 anos, que pode aparecer uma gagueira que a gente chama de disfluência fisiológica, que é normal, natural de acontecer. As crianças, nesse processo de aquisição, de aprender uma língua, eles podem ter momentos de repetição, mas de repente, da forma como a família vê essa criança ali como uma criança que gagueja, isso pode se tornar algo patológico ou pode ver algo como normal, como fluente, tá? E então, o mais importante é, os primeiros sinais aparecendo aí com 3, 4 anos, você observa que a criança está repetindo, que ela está tendo alguns bloqueios, está tendo alguns movimentos associados a essa repetição. Uma dificuldade. Uma certa dificuldade de se comunicar, procure correndo o profissional da área de fonoaudiologia. Nós vamos ver se essa disfluência de fato é fisiológica, normal para esse período de aquisição, ou se ela já precisa iniciar ali imediatamente um tratamento fonoaudiológico. Pronto, resolvemos essa questão. Tem como a gente imaginar que um bloqueio, às vezes, um não, numa determinada situação, aí a gente vai um pouquinho para o lado psicológico, se a pessoa já tem gagueira, pode ser piorado? Sim, o que a gente observa é que, assim, em momentos vai tendo mais vergonha de falar, né? Em algumas situações ou com algumas pessoas, as crianças ou mesmo as pessoas que gaguejam podem ter maiores sintomas. Por exemplo, hoje eu estou aqui num momento de uma entrevista. Sim. É natural que isso aconteça comigo em alguns momentos e eu tenho um momento de disfluência, porque isso eu não faço diariamente, não é corriqueiro para mim. Para você isso já é mais fácil. Mas se isso persistir durante o meu convívio com outras pessoas, isso já pode ser visto como algo que precise de tratamento, né? Então, as crianças precisam ser consideradas um bom fluente lá na infância, mesmo quando elas começarem a ter repetições. Então, uma das sugestões que eu dou para os pais, para os familiares e amigos é, se você encontrar alguém que gagueja, preste atenção em como ele fala
no que ele está falando e não em como ele fala. O mais importante é que dá para haver comunicação, você não precisa ficar pedindo para repetir, você não precisa ficar imitando a forma como esse sujeito fala. O mais importante é a gente ter respeito. Aqui, o mais importante é não ter discriminação e não ter violência no momento de comunicação, que isso pode piorar muito mais o quadro daquele que gagueja. Passamos dessa fase da infância, essa criança não foi levada até um profissional, mas ela continua na adolescência e chega na fase adulta com essa gagueira. Como a gente pode trabalhar? Bom, o mais importante é procurar acompanhamento fonoaudiológico e nos casos de pacientes adolescentes e adultos, o acompanhamento psicológico também vai ser de muita importância. É porque nesse momento já se desenvolveu muitos anos de uma prática de gagueira que muitas pessoas levam para a terceira idade por falta muitas vezes de informação, né? Isso. O que a gente vê é que se for tratado precocemente lá na infância, sim, a gente tem como reverter esse quadro. Mas já na fase da adolescência e na fase adulta, a gente consegue fazer um tratamento e os sintomas vão ficando cada vez menores. Esse sujeito vai ter mais fluência. Mas em alguns casos, o acompanhamento psicológico vai ser de extrema relevância, porque ele sofre durante a vida inteira com esta fala, essa fala que ali, em alguns momentos, vira sintoma, né? E vira sintoma também na interação com o outro. Sim, uma certa dificuldade. E, doutora, no caso, como é feito esse tratamento? O tratamento muitas vezes é feito durante as sessões de terapia fonoaudiológica. Se for criança, nós vamos utilizar os interesses da criança. Então, se ela gosta de brincar de carros em miniaturas, de bonecas, nós vamos utilizar os interesses da criança e trabalhar em alguns momentos a respiração, a articulação, a coordenação entre respiração e fala. Em alguns casos, a gente precisa até trabalhar relaxamento de algumas estruturas que podem estar ocasionando tensão. Porque para a gente produzir a voz, para a gente produzir a fala, existe aí um mecanismo de respiração, articulação e produção dessa fala, associando aí a respiração. Então, muitas vezes, vai incidir nessas questões motoras e biopsicossociais também. Muito bom. Queria que a doutora também falasse a respeito da... A gente observa, muitas pessoas falam, eu acredito que já deve ter chegado informações desse tipo no seu consultório, relacionado a dizer, ele é gago, mas quando está cantando, não é. Por que isso acontece, doutora? É muito comum. Então, o que a gente vê, não só enquanto está cantando, sim, mas quanto está recitando uma poesia que é decorada. Sim. Muitas vezes aquilo que é decorado, que não é a fala do sujeito, que não é uma comunicação espontânea, ele vai sim ter fluência. Agora, quando é ele falando por ele mesmo, esse sujeito pode aí vir a ter essas interrupções, porque precisa ali de uma reflexão do que vai ser dito, precisa ali de uma organização de como vai ser falado e muitas vezes está por trás aí um sentimento de, será que eu vou falar corretamente? Será que eu vou ter hesitação? Será que aqui eu vou ter uma pausa, uma repetição? E isso vai atrapalhar, geralmente na conversa espontânea. Muito bom, doutor. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, principalmente hoje, quarta-feira, que tantas pessoas estão em casa e que, assim, todas as informações que a gente traz aqui para o Bom Dia estão ajudando demais essa geração nova. Essa geração que está tendo informações claras todos os dias de como se cuidar, de como buscar. É uma nova geração que pode ser transformada e fazer tudo diferente que os pais delas fizeram, não tiveram oportunidade dessa informação. Então, assim, hoje, você que está em casa, que tem um bebê, você sabe que na família tem alguém que é gago, não custa nada, doutora, a partir logo de cedo, mesmo que não perceba que essa criança tem algum tipo de gagueira, já leva no fonoaudiólogo. Isso. Né, doutora? Está corretíssima. Cada dia até mais... Até mesmo antes de ir para a escola, a gente observa... Para creche. Cada vez mais as crianças chegam mais cedo. Sim. Hoje eu consigo reverter muitos quadros que antigamente eu não conseguia, porque chegava na fase da adolescência, na fase adulta. Né? Então, quando a gente consegue pegar uma criança que aos 3 anos, aos 4 anos tem repetições e já tem movimentos associados, ela precisa muitas vezes fazer o acompanhamento fonoaudiológico. Mesmo que a literatura diga que nessa faixa etária é algo normal,
mas muitas vezes os sintomas não são ali vistos como normais, e sim como patológicos, e precisa sim de um cuidado. E a gente consegue muitas vezes reverter esse quadro e fazer com que essa criança tenha qualidade de vida, que muitas vezes os seus familiares não tiveram durante a vida inteira, porque foram discriminados durante a sua comunicação. E a gente observa que na escola mesmo, ainda na infância, muitas crianças têm uma certa dificuldade de fazer as suas leituras, uma certa dificuldade de se comunicar entre os colegas, e muitas vezes você pensa que é algo psicológico e pode ser um problema de saúde através desse próprio assunto, né, da gagueira. E às vezes você tem medo de se comunicar, de se socializar, e aí você se tranca no seu mundo. E aí são vários tipos de informações que chegam até essa mãe, e quando ela for perceber, a criança já passou a infância dela toda constrangida por algo que às vezes a mãe não sabe, né? Então, assim, na infância, ainda pequenininho, quem pode cuidar do teu filho? Eu e você, nós, né? Isso. Procure os profissionais o mais cedo possível, porque você vai garantir qualidade de vida para o seu filho já nos primeiros anos de vida. Não precisa esperar ele ter maiores dificuldades, não. Nos primeiros sinais e sintomas, está repetindo, está tendo bloqueio, está tendo prolongamento, está tendo ali umas hesitações, umas pausas, que isso é incomum em muitas situações, né? Falando com você no dia a dia, falando com os amigos, isso não é para aparecer, é para aparecer em alguns momentos em que você geralmente está mais ansioso, mais nervoso, algo que vai acontecer em algumas situações e em alguns momentos que você provavelmente não faça no cotidiano, como essa entrevista de hoje, né? Então isso é comum de aparecer, mas no cotidiano, com outras crianças, com a sua família, não é para aparecer. Então o mais importante é, nos primeiros sinais e sintomas, procure o acompanhamento fonoaudiológico, porque você vai garantir qualidade de vida ao seu filho. Muito bom, doutora. E só para a gente finalizar, é feito algum tipo de exame? Não, só a avaliação fonoaudiológica mesmo. Basta a avaliação fonoaudiológica para a gente conseguir fazer o tratamento adequado para cada criança, para cada adulto, para cada adolescente. Muito bom, doutora. Eu quero agradecer pela sua presença, dizer que foi um prazer ter batido esse papo aqui e levar essas informações que são tão ricas, né? E que a sociedade possa tirar proveito, e principalmente você, mamãe, e você, papai, tá bom? Dê qualidade de vida pro teu filho logo na infância, para que ele tenha uma adolescência, uma fase adulta totalmente tranquila e poder viver em sociedade do jeito que ele quer, da forma como ele quer, né? E a gente agradece por sua participação. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa, tá bom? Muito obrigada, Vanusa Coelho. E para terminar, ó, gagueira não tem graça, tem tratamento. Muito bom. Olha só, nesta quarta-feira a gente tem uma informação direta como essa. Quem quiser pode entrar em contato com a nossa querida doutora Manuela através do Instagram, e ela vai reforçar o Instagram dela. Me procurem nas redes sociais, eu tenho o Instagram fonoaudióloga Manuela Lucchesi, e também pelo telefone 86-99920-4822. Eu faço acompanhamento também com gagueira. Muito obrigada, tá, doutora? Continua aqui com a gente. Olha, falar sobre assuntos assim é tão importante, né? Tá vendo? Você viu o que ela falou? Não tem graça mesmo, não. Porque você que tá do outro lado pode achar interessante, engraçado, porque não é com você. Não é com nenhum familiar seu. E é nessa hora que a gente precisa ter empatia com o outro para que a gente possa ajudar o outro. Se alguém da família não teve essa iniciativa, você que é amigo de verdade deveria ter.